Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, estreando esse quadro agora com duas pessoas incríveis que eu sou fã demais. Eles têm um projeto lindo, maravilhoso. E eles têm um release aqui que eu não consegui resumir. Então, se eu ficar falando todo o release dos dois aqui, acaba que vai acabar o podcast, né, Guto? Me ajuda aqui a falar um pouquinho dessas duas figuras aqui. É isso aí, Thiago. São pessoas extremamente influentes, né? Casal maravilhoso. Meus amigos, além de ser meus clientes, são meus amigos. Eu tenho a honra de trabalhar com pessoas tão talentosas como eles. Quem, Thiago? Fala o release só um pouquinho, Thiago. Com certeza, com certeza. Muito bem, gente. No programa de hoje, como os demais programas, a gente sempre traz pessoas interessantes, pessoas com bagagem, pessoas com experiências para contribuir para o nosso mundo, o mundo do audiovisual, o mundo da foto e do vídeo. E nada mais, nada menos que Rafael Calegari. Esse cara é fera demais, mano. Aí, Helena, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada a você pelo convite, Thiago. Obrigada, Guto. Estamos lisonjeados de poder estar aqui hoje. Meu Deus, o prazer é meu, nosso, né, de ter esse tempo. Eu sei que vocês têm vários projetos, têm várias coisas, enfim, e se dedicar um pouquinho para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho aí da história de vocês e como que o projeto de vocês ele tem um impacto, né, de muitas pessoas e como que também através do audiovisual vocês alcançam mais pessoas, alcançam vários projetos e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, que aí eu acho que o release de vocês vai ser melhor aqui do que o meu apresentando, porque vocês já vão saber, né, com propriedade da história de vocês, né, quem são vocês, quem é Rafael Calegari? Opa, Thiago, primeiramente, eu quero né, agradecer aqui o convite do Fotografia Exponencial, projeto novo, e que espero que colha muitos frutos, porque tudo que a gente faz com amor, a gente colhe bons frutos, né? Bom, meu nome é Rafael Calegari, eu sou contrabaixista, compositor, arranjador, produtor musical, sou natural de Tubarão e comecei a me envolver com o contrabaixo, mais especificamente em 96, na minha cidade de Tubarão. Tocando num grupo de samba, num grupo de pagode em Tubarão, em 96, no auge dos meus 16 anos. Antes disso, eu queria ser jogador de futebol, e a partir daí, no fundão das viagens, de ônibus, de jogo, a gente começava com os batuques lá e, enfim, fui parar num grupo de pagode chamado Samba 10, e a partir daí a minha vida parei com a bola e foquei muito na música. Assim. Foi uma coisa que a gente fala que a música que escolhe a gente, né? Então, assim, na verdade, hoje que eu vejo, que eu senti esse chamado, né? Mas na época era tudo, nossa, eu amo estar fazendo isso, né? Tocando e tá também tocando na noite, na época, né? Com 16 anos. E aí, logo em 99, eu me mudei para Florianópolis para fazer o curso de licenciatura em música na UDESC, né? E a partir dali mesmo que a minha vida foi assim, mudou completamente, porque a saída da cidade do interior, né, para vir para a capital naquela época assim, era o meu grande sonho, assim. E a partir daí conheci muitas pessoas aqui em Florianópolis, na verdade, essa vinda para a UDESC, não só para estudar na universidade, mas assim, conhecendo as pessoas do meio musical, né? Te conectou também com muitas pessoas, né? Com muitas pessoas e assim, também vi muita gente boa, então também dava mais vontade de estudar, de aprender, de tocar esse tipo de música ou aquele e tal. Então, a partir de 99, a minha vida mudou completamente, assim. E a partir dali de 2001 que eu comecei a tocar, talvez, num nível um pouco mais alto, acompanhando artistas aí consagrados da música brasileira, né, que eu tenho o maior respeito, assim, e tive o privilégio de, né, tocar com essa turma aí, com a Elza Soares, com Zé Cabaleiro, Luiz Melodia, Sandra de Sá, enfim, uma turma
pesadíssima. Pô, turma de alto gabarito, né? Tem mais Vamos uns dizer, aqui, por passagem, uns aí né? tem uma galera. E também uns instrumentistas também, Sim, né? Porque sim. a coisa do contrabaixista tem essa função de acompanhamento. Então, não só com cantores, artistas e tal, mas com instrumentistas também, né? O Edu Ribeiro, Robertinho Silva, Jotinha Moraes, Yamando Costa, Guinha Ramírez, Bebê Kramer, Alec Correia, Luiz Meira, enfim, gente de... uma turma que de são patente alta, né? são umas grandes influências, assim, são grandes mestres, né? Eu costumo dizer que, pô, tenho esse privilégio de tocar com as pessoas que são minhas referências. Suas referências. Né? Exatamente. Isso mais no meio artístico, né? Mas paralelo a isso, eu também faço um trabalho de produção musical, né? Trabalho bastante em estúdios e também o trabalho de educação musical. Sim, né? sim. A gente já vai falar bastante aí desse projeto que é fantástico. Exatamente. Né? E Helena, e aí? Quem é a Então, Helena? agora? Eu tenho uma Quem sou eu Helena, né? depois Que desse? é a nossa filha, minha e da Ruby, né? Beijo, filha. Seguir. Daqui a pouco você vai entender essas coisas aqui. Helena. Então, depois desse release extenso do Rafa, eu vou falar brevemente de mim. Bom, eu comecei os meus estudos no serviço social. Fiz quase 4 anos de graduação, mas algo me dizia que ainda não era aquilo ali que eu tinha vindo fazer aqui nesse mundo. Apesar de que conhecimento a gente nunca perde, a gente só ganha, né? Então, depois de quase 4 anos, eu decidi começar uma nova faculdade do zero, recomeçar mesmo. Fui com medo mesmo, deu certo. Hoje sou graduada em publicidade, então posso dizer que todo esse período de preparação mesmo me trouxe essas vivências, me trouxe o projeto Escola Sonora, que a gente vai falar depois. Mas a música, de fato, eu entrei de cabeça depois que eu conheci o Rafa, né? Sim. Que foi onde me abriu esse mundo cultural, esse leque da música. Eu não tenho pessoas na minha família que são músicos, nem que cantam, né? Então, o meu contato mais próximo foi quando eu conheci o Rafa, assim. Até quando eu paro pra pensar, assim, na minha infância, assim, onde é que tava a música naquele momento, né? Então, eu via na minha avó, comecei a lembrar da minha avó, que minha avó tocava teclado. Eu falei, então não tava tão longe de mim assim, né? E eu sempre gostei de dançar, minha mãe foi professora de dança durante muitos anos, então eu estava sempre envolvida nesse meio. De alguma forma. Mas né? eu precisei ficar mais velha, mais madura para entender de fato qual que era o meu papel aqui, né? O que eu vim fazer. Sim. E não por acaso a gente foi se encontrando, né? Olha aí. Então, o meu breve release que eu posso dizer é assim. Mas isso que é legal. Eu acho que a fruta nunca cai longe do pé, né? Eu sei que vocês têm uma frutinha aqui, né? Tá aqui nos nossos estúdios, tá ali tirando um cochilo da visão, né? Ele é uma figura e ele tá sempre com vocês, né? Em todo o processo de trabalho, porque hoje vocês têm uma empresa que é uma empresa totalmente familiar, né? Exato. E como casal, como empresa, como que funciona esse equilíbrio de processo criativo, porque a música, como fotografia, como qualquer outra arte, tu precisa ter um processo criativo, tu precisa ter uma referência, algum tempo, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Eu tiro por mim, quando eu preciso entregar algum material rápido, mano, eu coloco um rock and roll daquele, entendeu? Vai editando rápido. Agora, quando eu preciso criar uma identidade, criar algo mais poético, algo que seja mais mais criativo no sentido de tipo, cara, eu mais preciso eu preciso nuances, pensar melhor nisso daqui. Pô, daí eu já coloco uma musiquinha mais relax, tá, para poder ajudar nesse processo, né? Então, como é que é esse envolvimento familiar e empresa e criação? Como é que vocês conseguem gerenciar tudo isso? Ô, Thiago, assim, ó, hoje eu não me vejo mais trabalhando e criando e produzindo coisas longe da minha família, sabe? Então, assim, eu já, assim, como eu falei para vocês, desde 99, morando em Florianópolis e já atuando, sempre foi muito uma coisa, assim, de individual, assim, de contrabaixista ou mesmo de arranjadora, coisa só eu, né? Levando o meu
trabalho individualmente. Depois eu conheci a Helena e a gente foi vendo as nossas as coisas que a gente tem em comum, e a Helena tem muitas ideias também, assim. Eu fui vendo que, tipo, como é muito mais prazeroso, como é muito mais, me deixa muito mais leve, me deixa muito mais aliviado, me deixa muito mais em casa, a gente está trabalhando em família, seja em qualquer lugar que a gente esteja. Então, se a gente está em outra cidade, a gente está em família, trabalhando e fazendo shows, fazendo projetos também de educação. Então, assim, ó, eu não me vejo mais trabalhando longe da minha família. Então, isso para mim é um grande privilégio. Eu ia falar, isso é um privilégio para poucos, porque poucos, primeiro tem que saber lidar, Exato. né, na minha opinião, e segundo é conciliar tempo, essas coisas todas, né? Isso, E aí, por isso também nos últimos anos a gente tem focado, assim, posso dizer que a minha agenda, vamos dizer assim, diminuiu bastante, mas a qualidade dos trabalhos que eu faço, a qualidade dos projetos que eu me envolvo está 10 vezes maior, né? Então assim, é isso, assim, o foco agora é trabalho junto com a família, tanto que a Helena, ela não é musicista, mas ela é produtora cultural, então acho que é o casamento perfeito, assim, do artista, do produtor musical com a parte de produção. A porque burocracia é uma e o pessoa artista. que tu precisa de confiança, né? Exatamente. Então, nada tem uma melhor sintonia, que tu, né? esposa, E que né? acredite. Total. E que Exato. acredite. Principal, Tanto assim, quanto o acredite. artista Exato. acredita, né? Acho que é Exatamente. abraçar a causa. E eu vejo muito o sucesso sendo isso, assim, sabe? Tu conseguir um equilíbrio entre o teu profissional, a tua saúde e a tua família. Sim. Né? Tu conseguir equilibrar esses pratinhos, né? Porque não é fácil tu equilibrar todos os pratos, né? Uma hora um tá ali quase chacoalhando, mas daí a gente faz aquela dança e consegue equilibrar todo mundo. E tu tens um agravante a mais, não menos diminuindo a gente aqui, né? Mas ser mãe nesse processo todo também é um algo a mais. Eu vejo por lá em casa, né? A Ruby, ela se dedica muito à Helena, né? A nossa filha. E a gente vê como consome, né? Então, como é que tu consegue ter esse equilíbrio de ser esposa, de ser a pessoa envolvida nos projetos, né? E ser mãe ainda? Tem mais um agravante, porque o Davi não vai pra creche ainda, né? Então, é mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não tem Poderia feriado, ser remunerado não tem... isso, né? Seria ótimo. Seria ótimo, Mas né? eu quis muito priorizar isso nessa fase da vida do Davi, sabe? Eu acho que é muito importante... esse momento, até os 3 anos, é muito importante que ele tenha essa figura, né, materna e paterna muito presente, né? Eu entendo as realidades, acho que a gente tem que se adaptar conforme a nossa realidade, mas graças a Deus, dentre os nossos privilégios, esse é um que a gente conseguiu considerar realmente, assim, sabe? Que a gente poderia muito bem botar numa creche e ter todo o tempo para poder fazer claro. o resto, né? Mas é muito importante pra gente essa fase, assim, a gente quer que ele se torne um adulto seguro, um adulto confiante, que ele possa vivenciar a música de perto, porque talvez também, estando mais tempo na escola, ele não consiga também ter essa vivência como a gente tem diariamente. Ele vai pra gente pro projeto Escola Sonora, ele acompanhou todas as edições até agora, ele acompanha todos os festivais, shows, ele adora, ele sempre quer ir. Às vezes eu falo, filho, agora tu vai ter que ficar hoje com a vovó pra mamãe poder ir trabalhar, porque às vezes é à noite, não tem como ir. Mamãe vem, a mamãe quer trabalhar também. Ele quer ir também. Sim, então, ele sempre quer ir, se ele puder ir, ele fica até o fim, nunca incomoda, é um querido. Exatamente, e é ele, assim, é o time dele. Então, como ele é muito tranquilo. Então, e ele ainda... Bom, como está dizendo aqui, na parte da tarde ele descansa legal ainda. Então, assim, são nesses momentos. Às vezes a Helena sai com ele de manhã. Então, assim, depende da demanda. Eu acho que eu acabei não respondendo o Thiago, né? Mas agora entrando nisso que o Rafa falou, pela manhã eu tento ocupar bastante ele, a gente faz várias atividades, aí depois do almoço ele dorme, e ele dorme muito tempo ainda, graças a Deus ele dorme umas 3, 4 horas à tarde, então é o momento que a gente consegue entrar de cabeça no trabalho e criar. E aí depois quando ele acorda, a gente dá uma desacelerada, às vezes o Rafa precisa fazer alguma coisa, eu saio com ele, ou se eu tenho alguma função, porque além da produção cultural, eu ainda faço às vezes trabalho como designer gráfico, então
tem vezes que ainda preciso ter esse momentinho, então a gente vai se ajudando. A parte boa é que os dois trabalham de casa, então a gente consegue equilibrar isso, né? Conciliar e se ajudar, sabe? E eu muito vejo bom que ter... essa filha é tudo de bom, né? A gente vê a nossa melhor parte neles, né? E eu vejo a Helena também, ela é muito hiperativa, assim, ela gosta ela tem uma energia, só que é uma energia que ela consome da gente um tempo que a gente precisa dedicar a eles. Então, como no estúdio aqui, eu tenho que vir pra cá e etc, cara, e ela já acorda chorando porque eu não tô lá. Então, é um processo que a gente, diferente de vocês, a gente tem digamos assim, esse desafio de tentar deixar ela, né, viver nesse formato, porque nem todo mundo, como vocês falaram, nem tem esse privilégio. Exatamente. Porque é uma coisa que, cara, poxa, primeiro, vocês já estão botando ele num ambiente maravilhoso, que é a música, né? Ensinando já o caminho que a criança tem que correr. Experienciando também várias... E fora isso, que nesse projeto da escola, cara, a primeira vez que eu vi ele lá com as baterias já... Mano, esse menino tem uma pegada... Inclusive tem registro aí, tem audiovisual registro que vocês fizeram. Tudo, cara, e o bicho tem uma groovezeira ali que daqui a pouco ele vai muito estar te musical, acompanhando. Davi. Ele é super musical. Muito. Musical. E ele também adora estar junto com a gente no Escola Sonora, porque aí também tem as crianças, né? Que ele, como ele agora está com 2 anos e meio, né? Então ele aí, acho que desde um ano ele já acompanhava, 1 ano e meio, então ele era o menorzinho ali, e as crianças também vão em cima dele. Ele é um evento. Quando chega nas escolas, ele rouba a cena. Ele rouba a cena. Eu já vi isso daí. As crianças pedem autógrafo pra ele. E ele gosta, ele não tem vergonha de palco. Ele vai, ele pega a gaita dele, toca. Né? É muito engraçadinho. Tá, e a gente tá só falando de escola sonora e tal, Davi, não sei o quê. Tá, mas e afinal? O que é escola sonora? Me expliquem, por favor. Então, Escola Sonora, ele nasceu em 2020, a gente fundou ele em 2020, esse projeto, que a gente leva concertos didáticos para escolas públicas aqui de Santa Catarina. Por enquanto estamos só aqui no nosso estado, mas quem sabe futuramente consegue expandir e alcançar outros locais. E nasceu justamente dessa necessidade de não só fazer a música, mas compartilhar a música, democratizar o acesso à música, sabe? E eu acho que todo esse tempo que eu estive no serviço social, o Rafa é uma pessoa que super comunicativa. Eu digo para ele, amor, vai mais nesse lado de professor, porque tu sabe expor muito bem, tu sabe compartilhar muito bem, porque não é todo mundo que sabe expor o que tu sabe, né? Então, e ele tem esse dom, assim, além de ser um super músico, ele é um ótimo professor também, ele se dá super bem com criança. Sempre que a gente chega em algum lugar que tem criança, as crianças já vão nele. Eu digo que a única criança que gosta de mim é o Davi. já tá valendo muito. Já tens o fã-clube, tá tudo já certo. tenho o meu fã-clube, então tá tudo certo. O resto eu deixo pro Rafa, o Rafa tem um mel especial pra criança. E aí nasceu desse desejo mesmo, de atingir uma comunidade que precisa desse acesso, sabe? Que precisa ter a música também como uma nova oportunidade, olhar para isso como um caminho também, não só da música, mas de ver todo o processo que é da gente levar o projeto para a escola, desde a parte de produção, porque, assim, é a primeira vez que eu tô num podcast, primeira vez que eu tô na frente da câmera, geralmente eu fico só no backstage, que é onde eu me sinto mais confortável. Então, mas envolve muitos processos. Exato, e eles podem acompanhar todos esses. Tem muita coisa que por detrás que ninguém vê. Que isso que é legal, que eu queria que tu comentasse. Porque assim, todo mundo vai ver uma foto, um vídeo do que foi feito, etc. E cara, puxa, que legal, não sei o quê. Mas cara, se não tem um suporte por detrás segurando toda essa estrutura... né, que se chama Helena aí, que eu já percebi, ela está sempre envolvendo, sendo esse teu lado direito, teu lado esquerdo, né, enfim. Como que é gerenciar todo esse projeto? Como é que tu faz a comunicação com as escolas? Porque são todas escolas, são selecionadas. Como é que funciona para uma escola ser levada, ser escolhida? Então, como é que é? No início foi mais difícil essa parte, porque... Quando a gente não tem algo para mostrar, por exemplo, um audiovisual de um projeto, de como vai ser quando estiver na escola, a gente precisa só
desenhar mentalmente para a pessoa que vai receber, e muitas vezes a escola não tá aberta para receber algo de fora. Afinal, ela nem te conhece, como é que ela vai poder confiar, né? A gente vivendo no mundo de hoje, é natural que exista esse bloqueio. Mas depois que a gente conseguiu furar esse bloqueio e a gente chegou nas escolas, isso tornou mais fácil o caminho, sabe? Eu acho que a gente conseguiu abrir outras portas justamente porque as primeiras escolas receberam a gente. E aí, a partir disso, a gente contratou uma excelente equipe de audiovisual, de fotografia, e fez um lindo registro desde o início do nosso projeto. Até porque, na verdade, eu estou me lembrando aqui, a primeira edição do nosso projeto foi toda digital, porque a gente tinha acabado de estourar a pandemia. Então, a gente teve que fazer um projeto, adaptar ele, que ia ser presencial, para um formato online. Foi quando o Guto também fez toda a captação. A gente fez um documentário de 1 hora e pouco, documentário, e a gente compartilhou com... didático, né, digital, misturando com documentário, Isso. tem várias... E as escolas, muitas escolas aqui de Santa Catarina receberam esse projeto. Aí, na segunda edição, foi quando a gente conseguiu ir até as escolas. Mas, então, a gente já tinha um material também desse formato online, né? Que tá lá no nosso canal, inclusive, do @Projeto Escola Sonora. Já vou deixar aqui divulgando faz o ele. jabá Já vou aí, fazer aqui o merchan, né? Porque tá muito lindo o material, vale a pena conferir também. E esse audiovisual, essa direção de fotografia do nosso projeto faz toda a diferença para hoje a gente estar conseguindo caminhar com ele, né? Abrir outras portas. Eu acho que o Escola Sonora, ele assim, a grande ideia, assim, o grande trunfo dele, claro que no online foi muito legal. A gente também, os professores, músicos, a equipe também se adaptou, né? Se adaptaram, aprenderam também a olhar para a câmera e aí a falar sobre os instrumentos, sobre a história, tocar um pouco. Mas o grande trunfo do Escola Sonora é essa interação com as crianças e com os jovens. Né? Aí que ele se potencializa ainda mais, essa interação, essa troca, tipo, porque a música tá na vida de todo mundo, mesmo sem perceber, não só a música, como os sons, os ruídos, então tudo isso a gente fala, né? A gente fala no concerto, a gente toca algumas músicas, a gente fala de propriedades do som, a gente fala de propriedades da música, então tudo isso, aí a gente falando sobre isso, a gente consegue enxergar, né, nas crianças, assim, os olhos ficam assim atentos, os ouvidos assim atentos no que a gente está falando, porque eles se identificam, então isso que é timbre, então quando eu ouço a voz da minha mãe ou do meu pai, eu nem sei, eu nem estou olhando para eles, isso é o timbre, então. Quando a gente ouve um passarinho, então esse é o som, são os sons da natureza, um caminhão buzinando, esse é o ruído urbano, tá? Então, elas vão se identificando com aquilo. E cada vez mais, em cada escola, também a gente vai se aprimorando, né? Já fizemos desde 2020, a gente já fez 4 edições, né? E então a gente vai melhorando toda a nossa dinâmica e tudo mais, e assim, para entregar, assim, né, uma aula, um concerto, assim, de alto nível, né? É isso que eu queria até deixar registrado, né? A honra que eu tive de poder registrar dessas edições. E eu percebi, assim, que quando tu falava com as crianças e chamava a atenção e etc e tal, como que tu conectava, sabe, com o barulhinho assim, aí fazendo instrumento, o barulhinho assim, cara, eu achei aquilo ali fantástico, até pra mim, eu tipo, realmente, por mais que a gente tenha alguma conexão com música e etc, mas cara, olha essa conexão que o Rafa fez, e eu queria entender como que tu percebeu esse tino da educação, né, esse processo de sair de estar como músico, mas evoluir para professor também, para um compartilhador de informação, porque eu gosto de usar essa palavra, né? O professor parece aquele que professa algo de cima para baixo, o compartilhador está aqui, a gente está compartilhando e trocando essas ideias. Porque para mim sempre foi um sonho também eu compartilhar informação, dei aula em escola, etc. E, cara, não tem nada mais gratificante de tu ver a pessoa recebendo aquela informação, absorvendo e levando para a vida. Exato. Então, como é que foi essa tua transição, né, para o ensino, para essa vertente? Porque
como escola, tem que ter alguém que vai educar, que vai passar essa informação. E como que tu conseguiu arranjar um time que os caras são de alto gabarito. Parabéns aí, tá? Os grandes parceiros. Lá, os caras são fantásticos, né? Como é que tu fez esse link, sabe? Assim, na verdade tá sendo muito natural, porque além de tocar, né, contrabaixo e fazer direção musical, eu sempre também dei aulas de contrabaixo, assim, individuais, né, esporadicamente, mas o pessoal vinha me procurar e disse, bom, vamos lá, vamos ver, vamos compartilhar o conhecimento, né? Além das oficinas também, né, de contrabaixo para grupos que também oficinas e festivais. Né, workshops, né, isso tudo ajuda nessa coisa do professor, né, do compartilhador, como você fala, né? Mas assim, eu acho que foi em 2003, por aí, lá atrás, eu participei de um projeto que tem esse tino também de concertos didáticos, do meu colega o desk do Felipe Moritz, também é um professorzaço, saxofonista, flautista. Ele tinha um projeto de concertos didáticos. E ele me chamou para fazer o contrabaixo, porque era além de concertos didáticos, depois os músicos iam cada um para uma sala e os alunos escolhiam que instrumento eles queriam aprender mais. Então tinha uma coisa mais de show, assim, não era muito... E era uma formação maior também, né? Uma formação maior, tinha uns 10 músicos, assim, com um monte de sopro, com um monte de gente. E ali foi a minha primeira experiência em escola, 2003. Minha primeira experiência de escola, assim, olha que legal, olha que fascinante. A gente era mais música, não era tão falado, assim, sobre as propriedades. Depois, os músicos iam cada um para uma sala, daí sim, uma coisa mais de palestra do instrumento. Aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, um dia eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. Quero... Só que assim, tem né, são formatos diferentes, né? São bem mais músicos. Hoje nós temos também uma equipe, né, de fotografia, temos a Dani, que é a nossa intérprete de Libras, então tem tem outros profissionais. E é uma coisa também, além de música, a gente fala também bastante sobre o mundo da música, o mundo do som, né? Mas foi assim, foi uma coisa que, indo junto com a parte artística, como músico e como artista, eu também ia fazendo esses projetos paralelos, né? Educação. E nessas edições todas que vocês já participaram, eu pude ter esse privilégio de participar em uma que me chamou muita atenção, que foi um depoimento, né, de uma pessoa que eu acho que ele era até professor, né? Que ele tem uma deficiência auditiva, né? Cara, eu fui gravar, né, o depoimento dele, aquilo foi tão emocionante para mim que ele contou a experiência, né, interpretada ali pela Dani, que ele sentia a música. E a música, de fato, é isso, é a gente sentir, né? Sentir algo que tu te arrepia, que tu sente uma vontade de chorar, ou vontade de sorrir, ou vontade de dançar e etc. Então, nessas edições que vocês já participaram, qual foi a história que talvez mais impactou a vida de vocês, que marcou e que deu aquele assim, mano, eu vim com esse propósito para essa terra, sabe? É isso aqui realmente que me faz acordar cedo, sabe? Ter essas responsabilidades todas. Vocês têm alguma história que poderiam compartilhar? A gente tem algumas histórias. Tem umas que são felizes, um pouco pesadas, assim, eu acho que quando a gente chega naquele local, no espaço de uma escola, né? E a gente lida com uma realidade totalmente diferente da nossa. As crianças nos acolhem de uma forma e eu acho que elas se sentem, inclusive, à vontade com a gente. Elas vão se chegando. Às vezes, como eu fico mais nos bastidores, geralmente eu fico ali junto com eles na plateia. Então, as crianças vêm muito perto de mim, conversam. Ai, tia, não sei o quê. Então, teve algumas histórias, assim, que me emocionaram bastante. E foi por isso, inclusive, que a gente sai toda vez muito recarregado dessas escolas. Uma dessas histórias foi na última edição, se eu não me engano. A gente foi na escola Palmira, que é ali em São José.
E aí, no final da apresentação, veio um aluno, disse que o pai dele tocava violão em casa também, mas que ele estava muito feliz porque era a primeira vez que ele tinha assistido um show pessoalmente. Então, nessas horas, a gente vê a importância do nosso projeto. Olha só o que a gente está proporcionando, sabe? Porque pra gente, às vezes, parece tão simples ir ali e assistir um show, mas não é a realidade de todo mundo, sabe? Sim, então, a gente perceber que, de fato, a gente conseguiu alcançar o coração do outro, isso que faz a gente voltar outras vezes também nas verdade. escolas. Exatamente isso. As crianças ali, tem muitas crianças que nunca viram, né, um grupo com um nível legal, tocando, né, uns instrumentos profissionais, pessoas falando de música, né, e todo mundo uniformizado, e equipe de fotografia na volta, intérprete de Libras, né? Então assim, é um projeto realmente assim que é a nossa, como diz, o nosso diamante. É o assim, nosso né? diamante. Eu, toda vez que falo dele, eu fico bem emocionada. Minha voz fica embarga, porque eu não consigo falar sem porque, chorar assim, do projeto. Hoje quem não é ligado diretamente à música e vê uma estrutura como a de vocês, é como você falou, é um show. Realmente, de fato, é um show que tem uma equipe específica para cada setor. Exato. Vocês pensaram, planejaram, vocês criaram uma estrutura para que realmente o show pudesse acontecer. Isso. Pudesse ser feito, Isso. permitindo que talvez pessoas como crianças, como, né, vocês já comentaram aqui, quem sabe talvez nunca vão conseguir ter um acesso à música, Exato. sabe? Exato. E aí também ter esse registro, documentar tudo isso, como que vocês interpretam essa importância, essa necessidade, tanto para vocês terem isso de lembrança e ter isso como arquivo pessoal, mas também frente a projetos que talvez vocês vão trabalhar, vão pleitear para entrar numa cena cultural na qual vocês estão fazendo um trabalho lindo demais e precisa ter esse apoio, né? Bom, Assim, eu acho que desde 2020, a gente está na 4ª edição, né? A gente fomos contemplados em 4 editais com excelente nota. Então, assim, a gente vê que, quando a gente ganhou o primeiro, ganhamos o segundo, às vezes em primeiro lugar, em segundo lugar, nos editais. Então, assim, olha, tem potencial. Tem potencial, né? Então, a gente é imprescindível esse trabalho do Guto Campos, né? E também você participou, Thiago, do último, assim, para a gente dar continuidade e evoluir e mostrar de forma verdadeira, com sentimento, pegando os melhores momentos e conseguir passar assim o mais um pouquinho do que é aquela experiência, né? Exato, assim, a coisa na realidade, assim, então pegando imagens né, das crianças, das participações, das falas, das músicas, fazendo isso um compilado. Então a gente tem vídeos maravilhosos ali que com certeza os editais que a gente tem entrado, por conta disso, claro. Eu ia complementar. A ideia é muito boa, mas por conta disso a gente também tem gabaritado essas coisas. Eu ia complementar porque a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, a gente estava justamente falando sobre isso, né? Sim. E muitas vezes quando a gente vai fazer um projeto, porque tudo envolve dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer acontecer? Se a gente precisa ter o mínimo para poder viabilizar o processo, né? Então, muitas vezes a gente quer cortar alguns gastos dentro desse orçamento, né? E o pior erro que a gente pode ter é querer cortar a parte de direção de fotografia, a parte de registro, porque essa é uma das partes mais importantes do projeto. Porque através disso, se a gente tem a ideia justamente de fazer algo que vai ter uma continuidade, a gente precisa ter como mostrar isso que a gente está fazendo. E é através desses registros que a gente consegue expor um pouquinho do que é a experiência, porque só estando, às vezes, presencialmente ali para sentir a total energia, mas só de ter o registro, de rever, de ter os depoimentos, isso já demonstra, resume um pouco do que é o projeto. Então, a gente consegue, além de falar do projeto, a gente consegue mostrar, olha, é isso que a gente leva para as escolas, sabe? É dessa forma que as crianças ficam tocadas, emocionadas, que elas dançam, sabe? Porque, inclusive, o nosso projeto ele não alcança só as crianças
que tem a deficiência auditiva. Tem também muitas crianças autistas que participam dos projetos, e a gente vê sempre as crianças se divertindo, dançando, perguntando. Então, a gente vê como o projeto é acessível para todos, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem também. Então, através do material, a gente consegue mostrar isso tudo. Porque eu acho interessante que, assim, tem tanto detalhe, como eu posso falar com propriedade porque eu participei, né? Eu vi, não é uma história que, vocês estão me comentando, ou o Guto me falou, até porque quando eu fui representar o Guto, eu disse, cara, pô, é uma responsa danada, porque eu sei que esse material, claro, tem esse cunho social de documentar e etc., mas também ele é um negócio de vocês. É onde vocês vão monetizar, onde vocês vão ter o recurso para vocês investirem no projeto novamente, nos músicos, em todo, enfim. E o quanto que essas imagens que a gente faz ali na hora, que para mim, cara, foi um desafio que eu fazia uma hora foto, uma hora vídeo, e eu percebia como as crianças ali, elas ficavam, sabe, curiosas, né? E aí tinha gente que nem me via. Né? Tipo assim, o tio da foto tá ali, né? E o da visão tá quase acordando. Né? E o movimento agora aqui. E aí, tipo, ficava naquela coisa assim, primeiro eles pediam foto. Aí depois, tipo, tio, dá um tempo que eu quero agora escutar um pouco da música ali, quero poder entender um pouco, né? Então eu acho que ter esse documento, ter esse arquivo documentado, eu acho que gera para vocês, claro, esse currículo, né? Essa bagagem, mas também eu acho que para pleitear, como tu falou, fica mais fácil, né? Fica mais impactante, né? Porque eu fui pegar o release de vocês lá no site. Quem fez o site de vocês? Eu. Parabéns, cara. Por isso que rapaz, você é abençoado. Né? Tu é diferenciado, entendeu? Porque assim, eu olhei o site, cara, extremamente bonito, elegante. O videozinho já ali rodando na hora. Eu disse, cara, é uma foto em movimento aqui. Tipo, nem me toquei, não tinha nem play ali, nada. Já tocou. Eu disse, cara, como fica fácil. Se todo site fosse, se todo mundo tivesse um site assim, entendeu? Então, acho que essa construção visual para vocês, vocês julgam ser importante, porque eu vejo esse cuidado que vocês têm nesses detalhes, né? Não, e trazendo um spoilerzinho aqui, a gente tá com o projeto aprovado no Programa de Incentivo à Cultura, no PIC, né? E agora saindo um pouco desse assunto de levar para a escola, né? Mas viabilizar isso, o material tem sido muito importante nessa captação de recurso, né? Como é que a gente vai atingir as empresas? Como é que a gente vai mostrar para elas o que a gente faz, né? Então, esse material tem sido valioso, sabe? Para a gente poder apresentar para essas empresas o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está precisando viabilizar esse orçamento, o porquê que é importante. Então, tem sido ótimo ter esse material. Exatamente. Não, e o material... A gente tem das 4 edições, né? Então, assim, tem muito material. E a coisa do Guto, sua, Thiago, das edições, com super olhar, assim, sabe? E a coisa curta, né? Porque hoje em dia, a gente não quer ver mais vídeo ali de meia hora, né, Thiago? A coisa você vai apresentar para alguém, vai apresentar uma ideia para alguém, vai apresentar um produto para alguém, vamos falar mais tecnicamente. Um produto. Um produto para uma empresa, para um possível patrocinador, eles querem já... Direto e reto. Então, a coisa não só das imagens, da captação, mas a coisa do cuidado e o olhar também criativo e o olhar, né, para fazer sentido ali em 3 minutos, 5 no máximo. Bem lembrado. Vou falar que assim, foi um desafio porque o Guto, eu até perguntei, Guto, como é que faz essa edição? Porque, pô, cara, é que tem tanta coisa, tem tanto material rico, bom, né? Que a gente fica assim, às vezes com, assim, cara, e agora? É difícil, né? Cara, por isso que eu deixo sempre pro Guto essa parte. Né, Gutão? Gutão, me fala aí da tua experiência. Me surpreenda, porque não pede pra eu te ajudar a escolher, porque eu fico em dúvida. É bom sempre ter amigos talentosos como o Thiago, né? Eu estava em uma produção de emergência em Curitiba e tinha agenda com o meu amigo Calegari, né? E assim, não podia deixar em mãos melhores do que o Thiago. Então ele foi lá e gabaritou o trabalho com excelência, né? Gabaritou mesmo. É uma sensibilidade, né? O Calegari ter esse olhar para a criança, para o momento, para aquilo que não volta mais, né? Querendo ou não, é uma jornada que a gente tem que trabalhar com time, né? Porque a gente vai na apresentação da escola, a gente tem pouco tempo.
Exato. A gente Exato. tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. E assim, para te fazer foto, vídeo, entrevistar os professores, cara, é graça de Deus, né? Graça de Deus. Tinha que ter Deus alguém mesmo. gravando vocês, né? Pra gente poder depois documentar isso também. É muito rápido e é uma gratificante. correria. É gratificante quando tu olhar daquela criança que tá tendo aquela oportunidade ímpar, né? De ter um concerto com pessoas tão gabaritadas como vocês, o Will Goy, o da Maria, que faz uma apresentação lá de percussão, que é um mestre da percussão, e tendo essa acessibilidade que tem na eficiência com a Dani. Então, cara, é um projeto que a gente sente orgulho de participar. A gente sente, eu tô emocionado aqui, cara, porque é foda. Não faz chorar aqui, Esse Guto. projeto é foda. É uma honra poder participar com vocês. Né, a gente fica muito feliz e muito grato de ter o olhar sensível de vocês, porque o Thiago também faz parte da equipe agora, desde que ele já participou, já é membro da nossa equipe também. Eu acho assim, ó, primordial essa coisa do... Porque assim, também você pode fazer essa captação de imagens e tornar esse produto frio, né? Tipo assim, né? Se você não fizer ali a captação da imagem na hora certa e a edição certa e se não entender a essência, cena né? entrar depois da outra, então assim são muitas nuances, são muitos movimentos para ter esse material de qualidade. Verdade. E eu quero também, o Guto falou no nome aí da galera, eu quero também falar, quero mandar um abraço para todo mundo, toda a equipe do Escola Sonora, nossos parceiros, músicos, professores, né? O Dinho Stormovski, o Fábio Melo, o William Goy, e também a equipe técnica toda, a Dani, nossa intérprete de Libras, o Alexandre da Maria, que faz a parte de sonorização. Mas poderia estar na banda também, porque é um músico então, super talentoso, mas ele abraçou a nossa causa e veio na maior humildade agregar com a gente nesse projeto. O Léo Ribeiro também, que faz o Steph, né? E aí a direção de fotografia é com o Guto Campos, né? E o Thiago sempre dando essa assistência. Realmente o Guto falando ali, e quando ele me apresentou, sabe, eu tive essa noção. Beleza, pô, massa, projeto. Mas, cara, é diferente quando tu tá lá no dia. E quando eu tava na primeira aula, na primeira escola, né? Primeiro que eu fiquei assim, cara, vamos lá. Agora estamos no game, né? Agora, como é que vamos fazer? Aí começa por onde e tal, beleza. Aí fiz todo o manual que o Guto me mandou, né? Ó, faz assim. Beleza. Só que não adianta, cara. A música, ela fala mais, sabe? E tu vê as emoções elas sendo exaladas ali naquele momento pelas professoras, pelas crianças, e as crianças com autismo, que tu começava a perceber que aquilo ali tem um poder muito maior do que a gente acha que tem, porque a música ela tem um poder tão grande de ela entrar no teu coração e ela transformar a tua vida através de uma música, através de enfim, ela é muito forte. E quando tu começa a perceber isso, essa reação da música nas pessoas, nas crianças ali, cara, é emocionante. Não tem como não se emocionar. Imagina, criança é pura pureza, né? Exato. Então, meu Deus, a gente e ela vai fazer, e ela é verdadeira, né? Ela vai expressar não consegue mentir, não consegue, entendeu? Exatamente. E quando eu fui fazer depois as edições, tipo, pra fazer tanto da foto quanto do vídeo, disse, cara, meu Deus, vamos começar por onde agora? Porque assim, essa parte tá tão boa, agora tem essa parte tá melhor. Agora tá ainda melhor. E disse, cara, aí. A Helena quer um vídeo de 3 minutos só, como é que eu vou fazer, meu Deus? Ainda mais assim, essa coisa da entrega dos alunos no ambiente escolar, né, Thiago? Sim. Que ela tá ali diariamente. O ambiente, de certa forma, tem as suas regras, tem a sua rigidez. Sua doutrina ali. A sua doutrina. E aí, claro, tem as aulas, às vezes, de educação física que são mais leves, em alguns momentos, né? Uma aula de artes mais leve. Aí você vem com um concerto didático, né? Vem com música e músicas conhecidas e músicas desconhecidas e elementos de música que você nunca ouviu falar, mas está dentro de você desde o seu nascimento, né? Então, elas vão se dando conta. Então, elas se soltam, assim, sabe? É um momento de alegria, assim, de leveza mesmo. Não só para os alunos, mas para todos os profissionais envolvidos ali na educação também, né? Exato. Porque Não, os professores do lado, sempre comentando assim, a gente via, né?
nossa, que legal, olha só, não sei o quê, e tentando conter as crianças também ficavam tudo eufóricas, né? Tem um prazo de validade. Exato, isso aí, depois exato. tu ainda perguntou sobre isso, foi algo que a gente teve que adaptar também, né? Na primeira edição a gente planejou uma coisa, mas chegando na escola a gente já viu que não dava para ser daquele jeito que a gente tinha imaginado. A gente teve que adaptar conforme funciona, Isso. né? Então a gente teve que trazer isso. Hoje a gente tem um formato que funciona muito bem, que é trabalhando dessa forma, mas a gente teve que ir adaptando conforme as edições, por isso que é tão importante esse processo, né? E a gente vem sempre adaptando, sempre melhorando. Cada vez que a gente sai de uma escola, a gente faz uma análise, tá? Como é que foi? O que a gente poderia melhorar? Aonde que a gente pode agregar ainda mais, sabe? Então, isso é uma preocupação que a gente sempre tem após as apresentações, né? E além da música, a gente tem, como eu te falei, a gente tem a Dani, que é a nossa intérprete de Libras, e a gente tem também um momento de interação. Não são todas as escolas que tem alunos com deficiência auditiva, mas... Alunos surdos, né? Isso, alunos surdos, mas também para a gente divulgar a língua dos sinais, né? A língua brasileira dos sinais. E então a gente tem aquela interação ali com os alunos e tal. Então, assim, é mais um elemento que agrega, né, bastante no nosso concerto. Inclusive, a forma certa de falar são alunos surdos, né? A gente está falando deficiente auditivo, mas não é assim que se fala. A gente tem que falar surdos, né? É assim. E eu vejo que para vocês isso daí é um hobby que ainda a gente ganha, se maravilhoso. satisfaz. Tá em família, irmã, vocês são muito privilegiados. A gente né? Tem todo esse projeto muito bonito, abençoado, eu ia dizer. Tem todo esse projeto bonito, algo que vai dar o retorno financeiro que mantém a nossa família. Que mantém, que a gente precisa também. Mas, cara, de estar lá na música, de estar lá, né, trabalhando, mas se divertindo e tal. Assim, no meu caso, o Escola Sonora também viabiliza eu fazer também os meus projetos artísticos. Sim. Calegari como compositor, Calegari como um band leader, né? E aí o Escola Sonora, que eu amo, né? Também viabiliza eu conseguir também fazer os meus projetos artísticos como contrabaixista, como compositor. Né? Esse ano a gente vai fazer 32 apresentações. Eu ia perguntar para vocês, como é que tá agora, né? O nosso papo tá ótimo, maravilhoso, mas para a gente fazer esse fechamento, como que é o futuro agora da Escola Sonora? Como que é o futuro dos projetos do Calegari? Que vocês estão se preparando aí para esse ano, enfim, para frente aí, como é que é? Então, a gente vem construindo esse futuro desde já de 2020, mas ano passado a gente deu um passo maior, porque a gente viu que não dava para depender só de editais de premiação. Então, foi onde a gente conheceu o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura, escrevemos um projeto, e a gente aprovou esse projeto, agora estamos na fase de captação. Então, são 32 apresentações que a gente vai levar para os municípios de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e Santo Amaro da Imperatriz, dessa vez, mas na próxima a gente quer abranger outros municípios. A ideia é poder pegar toda essa região da Grande Florianópolis, atender para depois conseguir dar um passo maior, sabe? Vamos primeiro atender aqui a nossa área para poder expandir ainda mais esse projeto. Mas a ideia é, nesse primeiro semestre, a gente tá fazendo essas 32 apresentações. Cara, já preparem-se, equipe de direção fotográfica, que vocês estão juntos, hein? Vambora. Dessa edição, vou ter que contar sempre com o Thiago na minha... Com certeza. E dependendo como for, até o Jeremias vai junto. Eu quero ver essa agenda disputada de vocês, como é que vocês vão fazer. Gente, para quem precisa conhecer a Escola Sonora, Instagram, site, enfim, deixa aí esse recado final aí com o jabá de vocês. A gente tem um Instagram do projeto, que é o @projeto Escola Sonora. Através de lá dá para conferir todo o material que a gente fez nesses anos já de execução do projeto. E, além disso, dá para entrar em contato com a gente também. Não só as escolas que querem receber a gente, mas pessoas que se interessem em patrocinar o nosso projeto, em ajudar a viabilizar. Isso é muito importante, então tá de portas abertas para quem quiser chegar junto da gente. Nesse processo agora, Exato. Né? Então, quem quiser chegar junto da gente vai ser muito bem-vindo. Mas assim, a gente tem recebido feedbacks muito positivos. O pessoal aí, o pessoal de
de marketing, diretor financeiro de empresas e tal. Não, para esse já vai dar certo. A gente tem recebido muitos contatos e que querem estar junto, né, que a marca deles conversa com a nossa marca então, assim, esse ano vai ser, assim, promete muito. Isso é muito legal. E para 2025 a gente dobrar essa meta. Isso, é algo que a gente quer continuar levando. Então, esse é o primeiro projeto que a gente faz através do programa de incentivo, primeiro de muitos que a gente pretende fazer. Então, por isso que eu deixo as portas abertas, porque eu sei que muitas empresas se interessam por projetos sociais, projetos que atingem crianças, que atingem um público de vulnerabilidade socioeconômica. Então, chega junto com a gente, que é lindo. Só para finalizar, eu percebo também que esses futuros investidores e patrocinadores falam muito da parte audiovisual do nosso projeto. É muito importante para eles essa parte, inclusive. É importante para eles, porque daí, nossa, aqui vocês têm um resumo de cada ano, de tudo que vocês fizeram, de como é o projeto, a gente entende perfeitamente o que vocês fazem, o que vocês querem passar, onde é que vocês querem chegar. E falando em marketing, né? É muito importante para eles também ter vinculado a marca, mas ter um material legal, né? Eles querem agregar a marca deles em algo profissional, eles não querem em qualquer coisa. Porque o qualquer coisa, né? Ele acaba tá aí na esquina, né? Exato. Toda esquina tem um qualquer coisa que Exatamente. dá pra fazer. E às vezes tem, cara, músicos de ponta, pessoas incríveis, com um projeto lindo, mas não é bem apresentado. Isso. Faltam esse é o maior ponto, eu acho. Tu saber apresentar o teu projeto através de uma boa imagem, né? Uma boa comunicação. Gente, obrigado demais por vocês terem esse tempo aqui com a gente, né? Obrigado, Helena. Obrigado, Rafa. Obrigada a você. Valeu por essa troca, né? Eu acho que deu para compartilhar alguma coisa aí com vocês, né? A gente falou bastante do Escola Sonora, acabamos nem falando muito do viés artístico do Rafa, mas tá dentro. Essa é a parte 1. A gente vem para dar mais spoilers, porque tem projetos legais para sair do papel aí que a gente tá trabalhando bastante também para viabilizar. E em breve também a gente vai poder falar sobre isso. Então tá bom. Vocês já estão convidados para a parte 2 aqui, para a gente dar continuidade nesse assunto. Muito bem, gente, esse foi o nosso episódio de hoje com a Helena, com o Rafael, falando aí desses projetos maravilhosos, e o podcast da Fotografia Exponencial é isso daí. A gente traz pessoas interessantes, com histórias incríveis e com uma bagagem boa para compartilhar. E eu te vejo na próxima.